Eu não sei se existem perguntas aí, mas eu vou já provocar uma. Bem, a gente escutou aqui diversas, ou seja, vimos um leque de instrumentos regulatórios muito interessantes para reduzir perdas, penalizações, eram vários, penalizações, destinações específicas de dinheiro para ações de perdas e também a parte da revisão tarifária, ou seja, existem diversos mecanismos. Um deles, aqui um pequeno contraste que eu vi entre a apresentação do Alexandre e do Luís foi que parece estar dando muito certo na Saneago o esquema de gratificações e de engajamento do pessoal. A apresentação do Luís saltou-me à vista um slide que dizia a gente reduz todas as participações de colaboradores nos resultados e sai da revisão tarifária. Portanto, vocês é um monto que vocês estão a cortar explicitamente. Então, há aqui um pequeno paradoxo, mas fazendo a coisa bem feita, eventualmente até funciona. Eu queria saber as vossas opiniões e se houver algumas perguntas aí do auditório também, estejam à vontade. Está funcionando. Rita, eu discuti isso com o Carlos, aqui do meu lado. Exatamente o que tu disseste para mim agora, eu perguntei para ele. Eu também não... Mas por quê? Por que está retirando isso? Então, por favor, Carlos. Esse não está usando. Não está. Eu disse que era difícil para ele. O que a Gerges observou naqueles 105 milhões? Que eles, na verdade, não tinham nenhuma meta estabelecida para isso. Então, era só participação no resultado puro e simples, ou seja, quando você tinha resultado, o acordo deles era, tem resultado, distribui, e a gente achou por bem não. Ou vocês têm meta, ou você coloca alguns itens de produtividade, ou a gente não vai agregar a tarifa. Bem, não sei se repito. Bem, metas como chegar a horas ao trabalho e com base nisso distribuir resultados não são metas que sejam úteis para a sociedade. Então, umas metas como faz a Saneago, de colocar redução de perdas e mensuráveis com custos evitados, isso é um bem que pode repassar para a sociedade e que são ganhos que podem ser compartilhados justamente com os trabalhadores e que a gente considera um mecanismo que deve ser estudado com mais atenção e que deve ser tentado replicar. Rita, deixa eu só tirar uma dúvida, por favor. Eu falei alto aqui, tá bom? Aonde? Eu só queria tirar uma dúvida com o Alexandre. A gente sabe que para reduzir de 65% para 50%, tu trabalha com pressão na linha e tu reduz isso. Como diria o mineiro, é facinho, facinho. Né? E dá para chegar até menos que isso, só com redução de pressão. Quando tu chega lá na faixa dos 10 que tu estava mostrando aqui, eu já fico assustado, fico arrepiado, porque aí tu começa a investir muito dinheiro para reduzir. Eu queria que tu me explicasse isso, se vocês têm já um estudo sobre isso. Sim, isso daí a gente vem estudando lá na ESB há um tempo, né? Mas basicamente é o seguinte: válvula, redução de pressão, troca de ramal, mas é ramal que está vazando, é o grande lance, porque se está vazando eu estou perdendo dinheiro. Se eu troco ele é um investimento, uma renovação de ativo, e ele se paga, porque aquela água que eu deixei de perder vai se pagar ele rápido. E a outra é hidrômetros volumétricos. Como eu disse para você, nos dados lá, a submedição está na faixa de 15%, em média. A nossa lá hoje é em torno de 10%. Então, quando a gente troca para hidrômetros volumétricos, só na submedição eu derrubo a perda em 10%, o faturamento sobe de 15% a 20%. Olha só, uma ação trocar hidrômetro. O do ramal é mais difícil, mas se você trocar o ramal, pondo um material bom, executando na boa técnica, né, usando um método não destrutivo, você gasta pouco, e aquela água que está vazando, paga ele. E aí, um ramal trocado, bem com material bom e tal, ele suporta 160 MCA. Então, e se você pôr ainda a redução de pressão, que é fácil de fazer, que você setoriza só aquela área
Então, você dá outro tapa na perda. Assim. Então, a gente vê o seguinte, até 20%, né, você vai tirando os vazamentos, tirar vazamento é enxugar gelo. O ideal era trocar o ramal. Que tá. Aí, se você for trocando o ramal que está vazando, trocando o ramal que está vazando, isso é contínuo, isso é operação, isso é manutenção. Chega um ponto que não vai ter mais vazamento visível. Aí, com o DMC, você vê, ó, aqui tem vazamento ainda. Aí você começa a procurar com haste de escuta, que é barato. Aí você vai. Aí chega um ponto que você pesquisa e não acha. Ali você já chegou no ponto, assim, a perda real naquele lugar está controlada, empiricamente. Isso a gente aprendeu com o pessoal de Jales, e de Lins, e de Fernandópolis. E a gente levou para Santiago. Um outro lugar bom, metropolitana, é a Metropolitana Norte da Sabesp. A gente aprendeu a haste de escuta lá com eles. Você viu? Até agora usei ferramentas simples. Aí eu falei, ó, agora eu troco os hidrômetros. O hidrômetro volumétrico ele se paga em 2 anos. Assim, agora, se você focar só nos clientes mais estratégicos, ele se paga em menos de um ano, 1 ano e meio. Entendeu? E ele dura mais tempo. Só que é o seguinte, você tem que fazer um estudo, porque lá na Sanesul, por exemplo, a água é mais calcária, então ela tem tendência de incrustar. Então, tinha que fazer um estudo, mas é um caso específico. Entendeu? A gente já tem hoje uma base de 60 mil volumétricos instalados. Isso a gente aprendeu na Sanasa, em Campinas, então foi um benchmark que a gente fez. Lá eles só instalam volumétricos hoje. E o que a gente tem visto? Que a gente não teve problema. Né? Então, a gente já está com 180 mil compros, né? E já estamos iniciando a instalação deles esse ano, e para o ano que vem a gente já tem 300 mil garantido no orçamento. Né? Então, assim, a gente já está tendo um planejamento, ou seja, se tudo der certo, e Deus permitir, a gente vai ter uma redução muito forte de perdas nos próximos anos, a nível Saneago. Entendeu? Eu tenho uma pergunta. Pode ser. Gostaria de perguntar ao Luiz Dahlen sobre a questão que, segundo eu entendi corretamente, ou não, vocês forçaram a Corsan a entrar no Mercado Livre. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acredito que o Mercado Livre seja algo que, em algum momento, é bom entrar, ou em algum momento talvez não seja bom, ou o custo suba, e aí não necessariamente os custos possam ser atrativos. Quer responder? Na verdade, nós não, vamos dizer assim, nós não forçamos. A Corsan já estava trabalhando nisso há um bom tempo, tá? Só que a gente precisava colocar uma meta, precisar colocar, com uma própria palavra diz, uma resolução decisória, eles tinham que tomar uma decisão, e essa foi tomada em 2019. E nessa resolução a gente deu 180 dias para eles apresentarem. Nós sugerimos que talvez o Mercado Livre pudesse ser uma boa opção, mas nós sugerimos que eles teriam que apresentar uma redução dos custos, incentivo para o aumento de produtividade. Carlos. Exatamente, a gente induziu a eficiência, a gente não disse para a Corsan, olha, vocês contratem com o Mercado Livre. Não, vocês analisem, vejam os seus processos, vejam os seus valores, o que é melhor nesse ambiente. Então, a gente realmente não obrigou a Corsan a contratar, embora eles tenham contratado, mas com os estudos que eles fizeram. Não por a nossa determinação foi induzir a eficiência. Ou seja, vocês disseram, olha, de cada 100 que vocês gastam, a gente vai reconhecer 75, 80, e a diferença vocês têm que se virar. É isso? Isso. A gente nem mediu ainda. Na verdade, a gente realmente só induziu. Me apresenta o plano, que na próxima revisão, no próximo ciclo, a gente vai avaliar. Ok, obrigado. Eu, Francine, Espírito Santo, Cezan. Eu fiquei na dúvida a respeito dos contratos de programa, né, que vocês definiram metas, agência reguladora, não sei, a de Minas Gerais, mas do Rio Grande do Sul eu vi que definiram metas de perdas, mas cada município ele tem um plano de saneamento e eles têm metas já definidas lá.
essas metas elas estão compatíveis com esses planos de saneamento, ou lá ainda não tem esses planos de saneamento? Eu fiquei um pouco perdida. Quando a gente trata o sistema Corsã, a gente não trata por município, quando faz uma revisão. A gente trata do sistema, ou, nesse caso específico, foi daquelas que têm convênio. Então, a gente tratou a Corsã como um todo, não o município em si. Embora ele atue quase 300 municípios, 287 que a gente tem, acredito, a gente tratou nele no todo, não sim, nos municípios. Mas não tem essa não houve essa análise de compatibilidade da meta? Não houve, não houve. No caso de Minas Gerais é mais ou menos assim também. A análise é feita no global. Assim, a informação pode até ser construída, a meta, com base em desempenhos municipais, mas, por exemplo, no caso da Copasa, tem uma meta, ele alcança da forma como ele quiser nos municípios que forem assim, de interesse da Copasa. E, assim, nem todos os municípios têm plano municipal, né? Então, assim, a diversidade é muito grande para você tratar no âmbito municipal. Vocês têm 200, mais ou menos, lá na Copasa são 290, lá na Copasa é mais de 500, 600 municípios. Tem contratos que não falam de eficiência também, né? Tem muitos contratos sem meta. Rita falando no microfone. Entendi. Você quer falar, Érico? Passou, sei derrubar umas coisas. Os contratos de programa, eles têm metas físicas, né? Então, de ampliação de sistema, de construção de ETA e de ET, mas essa questão de eficiência os contratos não abordam, não. Eu vou replicar uma conversa que eu tive ontem com a Arcesp, que a gente estava justamente perguntando, ou eu estava justamente perguntando se é preciso só cumprir o contrato, mas a visão da Arcesp, ou pelo que eu entendi, o contrato é uma coisa, mas você pode ir além, e o ir além é compartilhar ganhos de eficiência. Se você superar metas regulatórias ou níveis de eficiência regulatórios, você ganha mais um X, ou mais algo. Eu não sei como é que é o caso da Cezan, se é um SAI ou se é uma entidade pública ou se é privada, não sei isso na totalidade, mas certamente as motivações serão diferentes. De qualquer maneira, é possível superar os valores do contrato quando o contrato de programa é pouco exigente. Então, podemos ir além através de incentivar mais a eficiência com outros instrumentos regulatórios e não só o instrumento do contrato. Mais uma pergunta lá em cima da Copasa. Eugênio, Copasa. Eu gostaria de comentar a Arsai e eu gostaria de falar que a maneira que a Arsai fez talvez seja a melhor maneira, porque ela foi discutida com a Copasa. É lógico que nós discutimos, tiveram suas discussões mais pesadas e menos pesadas, mas foi acordado, a solução foi acordada. E aí a Copasa agora tem que cumprir a meta e nós estamos trabalhando para cumprir a meta. Então, foi um trabalho bacana, foi um trabalho legal, foi um trabalho acordado. Eu gostaria de perguntar para o pessoal do Rio Grande do Sul, eu não entendi muito esse plano de migração para o Mercado Livre. Para você fazer um leilão no Mercado Livre, primeiro você tem que olhar quando que vence o contrato das suas unidades de alta e média tensão. E esses contratos vencem em épocas diferentes. Então, você vai ter que fazer um leilão daqui a 6 meses, um leilão daqui a 1 ano, um leilão daqui a 2 anos. E eu não entendi muito o plano e como que ela vai ser ou penalizada ou vai ganhar o bônus de cumprir o plano. E o grande risco da migração de energia para o Mercado Livre é o preço. E aí, daqui a 2 anos, está escrito lá no plano dela, que ela daqui a 2 anos vai migrar a unidade tal, e daqui a 2 anos não vale a pena. Então, como é que fica a bonificação ou não disso? E uma outra coisa também, por que só quando entrou a PPP na região metropolitana do Rio Grande do Sul, que foi dada a disponibilidade do sistema? As agências reguladoras, elas foram colocadas no marco de 2007, passaram a funcionar em 2010, por que 2011, 2012, isso já não foi colocado e já não foi dado para a Corsã? Muito provavelmente, se isso tivesse sido feito em 2012, não precisava ser feita a PPP da Corsã.
e nesse outro agora? Por que só na entrada do ente privado é que foi dada essa, entre aspas, facilitação? Com relação ao primeiro item da Mercado Livre, o que a gente propôs, determinou a Corsã, que apresentasse o plano, a metodologia, todos os prazos, valores, isso passa pela gestão dela. Isso não passa por nós. E, na verdade, é o início de um trabalho que a gente vai desenvolver. Inclusive, a gente nem tem ainda metas definidas. A gente não, na verdade, é uma construção. Foi o primeiro passo para a gente construir algo aqui para frente. Então, a gente não tem realmente esses índices de performance, a gente não passou essa definição ainda. Inclusive, eu não sei, acho que o pessoal não falou pela manhã, mas eu acho que a Corsã está certificando o ISO 50001 2011. É isso? Eu acho que estão. Eu acho que estão. E eu não vi ninguém comentar aqui, eu não quis tocar no assunto, mas a preocupação deles é essa, tá? É buscar essa eficiência, buscar essa redução de custo, e nós só estamos cobrando que eles façam isso agora. Com relação à cobrança pela disponibilidade, o fato foi pretérito, na verdade, a cobrança pela disponibilidade. Ela saiu antes, e ela foi um procedimento da agência, junto com a Corsã, inclusive, mas foi um fato que, no momento, foi anterior, e, na verdade, a gente nem tinha ligado a PPP. Ele foi um fato isolado da agência e que acabou colaborando para a PPP da Corsã. Mas ele não foi um fato da agência em função da PPP. Pelo contrário, foi um fato que antecedeu e que beneficiou, inclusive, a PPP. Foi um fato ao contrário. Rita... então tá. Então, agradecemos aqui a todos os palestrantes. Vamos agora fazer um pequeno intervalo de 15 minutos para o coffee break, e aí já voltamos com o último bloco. Ok. Às 4h05.